Ninguém era capaz de enxergá-lo direito. E talvez esse tenha sido o grande trunfo dele. Luiz Carlos da Rocha, mais conhecido como Cabeça Branca, viveu nas sombras por mais de 3 décadas. Considerado o maior traficante do Brasil, foi finalmente preso em 2017 após uma operação complexa. Hoje vamos mergulhar na história desse homem, sua vida, seus crimes e por que ele se tornou uma lenda sombria no submundo do narcotráfico. Quem é Cabeça Branca? Nascido no Paraná, o criminoso que viria a ser conhecido como Cabeça Branca começou a ganhar notoriedade ainda jovem, entrando no narcotráfico de maneira silenciosa, sem ostentar, sem aparecer e sempre fugindo de qualquer exposição pública. Esse perfil discreto foi o que o tornaria único. Enquanto grande parte dos chefes do tráfico buscavam poder, armas e demonstrações de força, Cabeça Branca fazia exatamente o contrário, se escondia. Não dava entrevistas, não participava de facções, não aparecia em fotos. Segundo a Polícia Federal, ele foi capaz de desaparecer por mais de 30 anos, mesmo sendo considerado uma prioridade absoluta nas investigações contra o crime organizado. Foi nesse período que sua lenda começou a crescer. Um homem sem rosto, sem registros atualizados, que mudava de identidade como quem troca de roupa. De acordo com informações, Cabeça Branca chegou a realizar pelo menos 2 cirurgias plásticas completas para alterar o próprio rosto, algo que surpreendeu até mesmo os investigadores mais experientes. Um verdadeiro camaleão humano, completamente dedicado a ficar na surdina. Mas por que ele era tão procurado? Segundo as investigações da PF, Cabeça Branca se tornou um dos maiores importadores de cocaína da América do Sul, abastecendo rotas para o Brasil, Europa e África. Um criminoso internacional extremamente importante para a rota de droga. Ele não era apenas um traficante, era um operador logístico internacional que integrava produtores, distribuidores, doleiros e exportadores. Seu império cresceu tanto que, conforme reportagens de portais como o UOL e de acordo com documentos apreendidos pela PF, ele movimentou bilhões ao longo de décadas e mantinha um padrão de vida luxuoso que incluía vinhos de R$15 mil, bolsas de grife e fazendas avaliadas em milhões. Ele gostava da discrição, mas também do luxo que o crime trazia. Em um leilão após a sua prisão, itens como bolsas Chanel, garrafas raras e carros de luxo revelaram o tamanho de seu patrimônio escondido. E tudo isso construído sem que quase ninguém soubesse quem ele era. Essa combinação de poder financeiro gigantesco, operações internacionais e a capacidade de desaparecer fez com que Luiz Carlos da Rocha se tornasse oficialmente o homem mais procurado do Brasil e um dos mais caçados do continente, lado a lado com grandes criminosos internacionais. Depois de entender quem era Luiz Carlos da Rocha, agora precisamos responder à pergunta mais importante. Como um homem discreto, sem ostentação e sem histórico de violência, conseguiu construir um dos maiores impérios do narcotráfico da América do Sul? Sempre longe dos holofotes, Cabeça Branca começou a sua ascensão ao se conectar diretamente com produtores de cocaína nos países andinos. Segundo informações liberadas ao público, ele comprava grandes cargas de coca em regiões como Chapare, na Bolívia, e nos vales do Peru, 2 das zonas mais ativas de produção da droga no continente. Mas o que realmente diferenciava Cabeça Branca de outros traficantes era a sua logística profissional. Ele não comandava bocas, ou seja, não se dedicava a pequenos negócios locais de tráfico. Também não tinha tropas armadas desfilando em favelas e não disputava território nas ruas.
Seu campo de batalha era outro: a fronteira internacional. Usando o Paraguai como base estratégica, ele montou uma rede sofisticada que incluía pilotos, mecânicos, caminhoneiros, doleiros e dezenas de laranjas. Segundo informações da Polícia Federal coletadas ao longo dos anos de investigações sobre o criminoso, esses laranjas eram responsáveis por registrar fazendas, galpões, caminhões, aviões e empresas inteiras em nomes de terceiros, escondendo milhões em patrimônio. Ao partir do Paraguai, as cargas seguiam para o Brasil em aviões de pequeno porte, caminhões adaptados, fundos falsos e até pistas clandestinas. O objetivo era sempre o mesmo: não chamar a atenção. A Polícia Federal afirma que Cabeça Branca era o traficante que entregava soluções. De acordo com notícias, ele oferecia logística para organizações criminosas inteiras, desde o transporte até a exportação para a Europa e a África. Mas talvez a característica mais surpreendente da sua ascensão seja esta: Cabeça Branca quase nunca usava violência. O Jornal do Brasil destacou que seu estilo era discreto e diplomático, o oposto dos traficantes exibidos, que buscavam poder público e enfrentamento, como vemos acontecer em regiões mais urbanas, como nos sistemas de grandes facções. Enquanto outros chefes de facção acumulavam inimigos, ele acumulava conexões. Enquanto muitos queriam ser conhecidos, ele queria ser invisível. E foi exatamente essa invisibilidade, combinada com inteligência logística, alianças estratégicas e um modelo de negócios altamente profissional, que transformou Luiz Carlos da Rocha em um dos maiores importadores de cocaína do continente. Ele não era o mais violento, nem o mais midiático. Era simplesmente o mais eficiente. E isso o tornaria nos anos seguintes o homem mais procurado do Brasil. Modo de operar: Barão das Sombras. Cabeça Branca operava nas sombras, de forma calculada e fria. E isso não era por acaso. Para permanecer escondido por décadas, ele usou truques sofisticados. Cirurgias plásticas para alterar o rosto, tintura no cabelo e até um RG falso. Segundo a Polícia Federal, ele chegou a adotar nomes diferentes que enganaram a polícia por anos, como a identidade de Vitor Luiz de Moraes, para despistar investigações. Mais do que mudar a aparência, ele montou uma rede de proteção extremamente eficiente, baseada em subornos e mesadas pagas a figuras de poder, autoridades, funcionários públicos e pessoas influentes. Sua fortuna não era apenas para manter o tráfico, servia para assegurar lealdades. E apesar de ser um barão, ele se comportava diferente dos chefes violentos e exibidos. Ele não gritava, não ordenava confrontos públicos. Pelo contrário, cultivava respeito por meio da diplomacia e do silêncio, negociando em particular e evitando exposição. Esse estilo discreto era parte da estratégia. Enquanto grande parte do crime se expunha, Cabeça Branca preferia ser uma sombra, usar sua influência para controlar os bastidores, pagar para permanecer invisível e evitar conflitos diretos. Era poder silencioso e, por isso, tão perigoso, sendo responsável pela proliferação desenfreada do poder do tráfico. Rede internacional e lavagem de dinheiro. Agora chegamos a uma parte fundamental da história de Cabeça Branca. Não basta traficar cocaína, é preciso lavar todo o dinheiro que esse tráfico gera. E para isso, ele montou uma rede transnacional extremamente sofisticada. Primeiro, vamos falar de tráfico internacional. As investigações da Operação Spectrum, organizada pela Polícia Federal Brasileira, e de que falaremos um pouco mais para frente, revelaram que Luiz Carlos da Rocha mantinha operações em países andinos como Peru, Bolívia, como já dissemos,
que eram responsáveis pelo escoamento de grandes quantidades de cocaína. Os documentos da investigação apontam que cabia a ele a negociação de cargas, fretes e exportações que atravessavam fronteiras, usando aviões, caminhões e uma rede eficiente para levar a droga até mercados consumidores. Mas o negócio de Cabeça Branca não se limitava só ao transporte da droga. Havia também a lavagem do dinheiro. No Paraguai, ele usava laranjas, pessoas de fachada que registravam empresas, fazendas de gado, escritórios e veículos em seus nomes para esconder a origem ilícita dos recursos. Grande parte desse patrimônio foi confiscada naturalmente. Segundo o Campo Grande News, foram apreendidas fazendas paraguaias, gado, imóveis e veículos, tudo em nome de laranjas, que administravam os recursos do traficante internacional. Um braço financeiro de confiança de Cabeça Branca era Eduardo Fernando de Oliveira Moleirinho, preso pela Senad paraguaia, a agência antidrogas de nosso país vizinho. Ele era responsável por contabilidade, compra e venda de gado, veículos e administração de empresas fantasmas ligadas à Cabeça Branca. O Paraguai chegou a confiscar várias fazendas de Cabeça Branca, terrenos amplos que serviam como base para as operações de lavagem, com criação de gado e uso de empresas rurais. Além disso, há indicações de cooperação com políticos paraguaios para tornar esse esquema mais robusto. Alguns empresários e autoridades paraguaias são até hoje investigados por terem ligação com empresas de fachada usadas para lavar dinheiro da organização de Cabeça Branca. O montante movimentado é astronômico. Segundo a investigação da Polícia Federal, a rede de lavagem envolvia empresas de fachada, contas no Paraguai e nas fronteiras e a movimentação de bilhões, algo muito além da realidade do tráfico nacional comum que vemos no dia a dia. Parte desse dinheiro foi revertido por confiscos realizados após a prisão. Fazendas, imóveis, veículos e contas foram bloqueados. Parte desses bens pertence de fato a laranjas, mas representam a verdadeira escala financeira da operação. Essa rede mostra que Cabeça Branca não era apenas um barão das drogas. Ele era um estrategista financeiro. Seu império era construído tanto no transporte físico da cocaína quanto na sofisticada lavagem de dinheiro, transacionando com países vizinhos para manter tudo oculto e protegido. Operação Spectrum. Depois de quase 30 anos fugindo, a captura de Cabeça Branca exigiu uma das maiores operações da história da Polícia Federal. O nome dela já dizia tudo, Operação Spectrum, que mencionamos um pouquinho atrás. Segundo a própria PF e reportagens do Jornal do Brasil, Spectrum foi escolhido porque o traficante vivia como um fantasma, sempre presente, sempre influente, mas impossível de ser visto. Um espectro que se movia entre fronteiras, identidades falsas e operações milionárias sem deixar rastros. A investigação para chegar até ele foi longa, meticulosa e internacional. De acordo com registros oficiais, a PF monitorou suas movimentações no Paraguai, no Mato Grosso e em diversos países da América do Sul. A operação envolveu centenas de agentes, cruzamento de dados, vigilância aérea, infiltrações e cooperação com autoridades estrangeiras. O Jornal do Brasil relata que a operação cumpriu diversos mandados de busca e apreensão, além de bloquear contas, imóveis, empresas e fazendas que eram usadas para lavar dinheiro e dar suporte à logística do tráfico. A caçada só terminou em julho de 2017, quando Cabeça Branca foi finalmente localizado em uma operação quase cinematográfica, em Sorriso, no Mato Grosso. Ele estava com seu rosto alterado por cirurgias plásticas e carregava a identidade falsa de Vitor Luiz de Moraes,
um nome que já vinha sendo investigado e que só agora foi descoberto como sendo o próprio Cabeça Branca. Mesmo transformado fisicamente, foi reconhecido por exames biométricos e análises que compararam traços faciais antes e depois das plásticas, uma tecnologia que, ironicamente, acabou se tornando a sua ruína. Com a captura dele, a PF desarticulou uma das maiores redes de narcotráfico do continente, responsável por movimentar bilhões de reais e enviar toneladas de cocaína para o Brasil e para o exterior. Prisão e desmantelamento. A operação também apreendeu um vasto conjunto de bens. Segundo notícias, foram encontrados drogas, dinheiro em espécie, documentos falsos, joias, veículos de luxo e material contábil que revelava pedaços da engrenagem financeira que movimentava bilhões. A PF estimou que o seu patrimônio real, incluindo fazendas, empresas e dinheiro lavado, poderia ultrapassar R$1 bilhão. No campo jurídico, as consequências foram imediatas. Cabeça Branca já acumulava diversas condenações anteriores, que somavam mais de 50 anos de prisão, segundo a PF. A prisão em 2017 apenas acelerou o processo. Novas ações penais, sentenças por tráfico internacional, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa foram acrescentadas ao seu histórico. Era o fim de sua vida livre e o começo do desmantelamento definitivo da maior rede de narcotráfico já controlada por um brasileiro. Legado, impacto e repercussão. A prisão de Cabeça Branca não desmontou apenas sua organização. Ela provocou um terremoto silencioso no narcotráfico brasileiro e internacional. Segundo uma investigação, Luiz Carlos da Rocha era considerado o principal fornecedor de cocaína para facções como o PCC e o Comando Vermelho, duas das maiores organizações criminosas do Brasil. A sua prisão mexeu diretamente na cadeia de abastecimento dessas organizações e abriu uma disputa brutal por novos fornecedores. No campo político, o impacto também foi profundo. Reportagens do Jornal do Brasil apontaram que sua rede de influência envolvia desde funcionários públicos até figuras com poder econômico e político. Subornos, mesadas e esquemas de proteção faziam parte da engrenagem que permitiu que ele escapasse por quase 30 anos, e a queda dele expôs esse lado obscuro do Estado brasileiro. E a repercussão dessa história não ficou restrita ao noticiário policial. Ela se tornou parte da cultura criminal brasileira contemporânea. Podcasts, documentários e séries investigativas começaram a revisitar a saga de Cabeça Branca, que ironicamente deixou de ser o traficante escondido nas sombras e se tornou uma figura famosa, amplamente conhecida e falada. Um dos exemplos mais conhecidos da popularização do caso do criminoso é o podcast Escafandro Caçada ao Cabeça Branca, produzido pela Rádio Novelo e repercutido pelo portal B9, que descreve a sua história como uma verdadeira caçada épica digna de cinema. Hoje, mesmo preso, o nome Cabeça Branca permanece como um símbolo, o criminoso que conseguiu driblar o Estado por 3 décadas e cujo império ainda deixa rastros no presente, mas que também traz consigo uma lição importante aos grandes traficantes. Seja abertamente ou na surdina, uma hora ou outra, os esquemas caem por terra.